Por que os pré-socráticos não encontraram ressonância com a realidade nas religiões politeístas? O que não faz sentido dessa religião com a realidade? E o que evidencia na realidade que vai de encontro com uma religião monoteísta? Então, 3 perguntas em uma, se precisar que eu repita, pode ficar à vontade que eu vou repetindo. Certo. Veja bem, eu acho que essa pergunta aí da Poliane, ela passa pelo, na minha opinião, o tema central daquilo que foi a filosofia grega, pelo menos até a grande tríade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Portanto, pegando ali os pré-socráticos, o período Sócrates e os sofistas, e depois o período que os manuais chamam de período metafísico, que é o período de Platão e Aristóteles, que é justamente o problema central da relação entre o múltiplo e o uno. Veja, se vocês leram as discussões dos manuais, as primeiras discussões a respeito dos pré-socráticos, e aqui estou me referindo aos primeiros filósofos mesmo, né, a escola jônica, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e até Heráclito em Éfeso, vocês vão ver que eles perguntavam pelo princípio unificador. Eles perguntavam pelo uno. As respostas que eles deram, né, as diversas respostas, por exemplo, Tales com a Hidros, eu sempre gosto de dizer aos meus alunos, a água de Tales, gente, não é essa água que eu estou bebendo, não. Muitas pessoas pensam, professor, essa água não. A palavra que ele dá é Hidros, né, água em grego. A água é um nome que ele deu a um princípio metafísico. A prova é tanta que logo o seu discípulo imediato, o Anaximandro, ele diz, olha, o Tales errou em estabelecer o princípio porque ele deu nome ao princípio. O princípio não pode ser nomeado. Então, vou chamar ele de apeiron, vou chamar ele de um indeterminado. Ninguém sabe o que é que é. Ele existe, mas ninguém sabe o que é. Certo? Então, havia essa preocupação. Água lá não é, como também o pneuma, que é o ar de Anaxímenes, não está falando desse ar aqui que eu estou recebendo aqui do ventilador, ou o ar natural, né? O vento, o ar em movimento, etc. Não seria isto. São nomes dados a um princípio metafísico. E a ideia desse princípio metafísico seria exatamente esse princípio unificador. Então, poderíamos dizer, né, num sentido mais macro, que a preocupação primeira, ou a preocupação dos primeiros filósofos, era uma preocupação acerca deste uno, deste princípio unificador. Mas veja, poucos você encontra nas discussões do que temos, obviamente, desses filósofos, acerca da pluralidade. Como é que eles davam conta da pluralidade? Quem, ao meu ver, e os manuais testificam isto, quem pela primeira vez atentou para essa questão da pluralidade foi Heráclito. E aí começa aquele embate que vocês... Quer dizer, Heráclito e Parmênides, né? Estou falando do período, não especificamente do pensamento do filósofo. Mas a discussão de Heráclito e Parmênides retoma a discussão do uno e do múltiplo, e ali nós temos claramente a separação que é própria do pensamento grego. O pensamento grego não conseguiu, e aqui já respondendo a pergunta, em parte, a pergunta da Poliana, o pensamento grego, que era um pensamento politeísta, ele não conseguiu dar conta, né, dessa realidade, da realidade, que é uma realidade una e ao mesmo tempo múltipla, porque exatamente eles apostavam ou num lado ou no outro. O pensamento politeísta ele não consegue dar conta da unidade na pluralidade nem na pluralidade na unidade. Principalmente o pensamento politeísta que vê exatamente como tudo múltiplo. Vou falar já sobre isso porque é que a realidade ela condiz mais com, segundo a sua pergunta aí, com o monoteísmo, mas não qualquer monoteísmo, tá certo? Devemos ter muita atenção a isto. Então, voltando aqui para Heráclito e Parmênides, a discussão entre Heráclito e Parmênides, né, que, ao meu ver, tem um desvio dos primeiros filósofos, porque agora eles não procuram mais o princípio organizador. Eu gosto sempre de dizer princípio organizador, porque não é um princípio criador. Vocês sabem que para os gregos não há criação, né? Costumo dizer que eu acho que uma das maravilhas que Paulo causou, vamos dizer assim, ao coração dos que escutaram ele em Atenas foi dizer que Deus fez todas as coisas, né? E eles não tinham essa concepção. Para os gregos, o mundo era eterno. A cosmologia grega é de um mundo eterno, né? Um mundo eterno em forma de caos, e que este princípio, exatamente, ou a água, ou o ar, ou o aperon, ou o logos, heraclitiano, né?
juntamente com o fogo, da forma, transformando o caos em cosmos, né? A cosmologia grega, em tese, seria exatamente isso. Um bolo feio, como muitos livros chamam, um bolo feio, desorganizado em forma de caos, que é a matéria eterna, e essa matéria foi perpassada por um princípio metafísico em uma eternidade aí passada, em qualquer momento da eternidade passada, e quando esse princípio perpassou esta matéria, transformou esta matéria em forma de caos em cosmos. E agora temos o mundo organizado. A pergunta inicial dos filósofos é: qual é o princípio que organizou essas coisas? E o princípio que organizou essas coisas, aí vem a resposta: Paratalis, a água, o apeiron, o ar, etc. Heráclito e Parmênides não estão discutindo mais a questão do princípio, mas eles estão discutindo exatamente como é que agora, uma vez organizada, qual é de fato a constituição desta realidade. E aí vem exatamente, mais uma vez, a evidência da relação entre múltiplo e uno. O Parmênides ressalta a questão da unidade, né? O ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser, a famosa frase do Heráclito, né? Fantástica para colocar nas combis, tá? É para fazer propaganda filosófica, né? Eu não sei se aí na vossa região tem disso, mas aqui é cheio, né? Inclusive, né, tem uma feira famosíssima aqui chamada Feira de Cavaleiro, né? Foi onde eu nasci, inclusive, né? Famosíssimo, mas é um horror de feira, sabe? Pensa numa bagunça, etc. E existem as combis de lotação que leva as pessoas, leva as compras, etc. E eu, minha família toda de lá, fui visitar, né, há uns anos atrás, e curiosamente vi atrás na Kombi, né, o Penso Logo Existo. Mas, rapaz, eu fiquei encantado com aquilo. Uma Kombi de feira filosófica, né, rapaz? Eu fiquei encantado com aquilo. Então, a frase de Parmênides, né, o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser, fala dessa unidade do ser. Não há neste ser composição, não há neste ser que é, em Heráclito, divisão, em Parmênides, divisão, não há neste ser que é uno qualquer multiplicidade. Heráclito, por sua vez, ele não aposta nesta unidade do ser, conforme defendido por Parmênides. E o que nós vemos em Heráclito é exatamente uma multiplicidade, pelo menos dois, de opostos que se contrapõem, e exatamente a realidade é feita de diversos, na verdade, né? De diversos contrastes, de oposições, vamos dizer assim. Então, esse embate entre Heráclito e Parmênides, na minha concepção, está numa linha não muito alinhada com as preocupações pré-socráticas, porque eu acho que para ele aquilo não interessava muito. Eles queriam saber exatamente como é que essa realidade agora se comporta. Ela se comporta enquanto unidade para Parmênides, e ela se comporta enquanto multiplicidade para Heráclito. O problema não foi resolvido, porque para eles esses elementos são excludentes. Quem, a meu ver, chegou mais próximo disto foi Platão. Observe, a ideia do Platão foi uma tentativa muito sagaz. Eu vou chamar aqui Sócrates-Platão, né? Ou a visão socrático-platônica. Porque, esperta, sagaz e esperta. Sagaz no bom sentido. Porque ele consegue fazer uma relação entre múltiplo e uno a partir dos dois mundos que ele professa existir, né? Então, o mundo das ideias, que seria exatamente o mundo das formas, e aqui já entramos numa outra discussão que os manuais também tratam e travam da filosofia grega, que é a matéria e forma, que vai ficar padronizado, né? A partir de Platão, matéria e forma, Aristóteles discorre muito bem disto. E se vocês observarem, tanto Platão quanto Aristóteles coloca exatamente essa questão da unidade na forma. Platão no mundo das ideias e Aristóteles na forma das coisas visíveis, físicas, né, existentes. E o mundo material, que é este mundo aqui, seria o mundo da multiplicidade. Por exemplo, vocês estão vendo aí na minha retaguarda aqui a minha pequena biblioteca, né, dos estantes, mais algumas outras. Vocês estão vendo livros aí, diversos livros, né? Então a multiplicidade está aqui. No mundo das ideias, eu não tenho livros. Eu tenho exatamente o conceito ideal, a ideia, a forma do livro. Do livro. Então lá está a unidade. A ideia não é múltipla, a ideia é una. A ideia não é fragmentada, a ideia não é composta. A ideia é singular, a ideia é una.
Mas quando você passa para o mundo material, você tem essa multiplicidade. Então, de certa forma, aí Platão agora tem por explicar esta relação entre o uno e o múltiplo. Para mim, foi quem chegou mais próximo dessa descrição da realidade que é una e múltipla. Então, respondendo pontualmente aí, depois desse breve percurso explicativo, respondendo pontualmente a pergunta de Poliana, não é possível, Poliana, porque as concepções politeístas da realidade, elas sempre tendem a apelar unicamente para a multiplicidade. Mas a realidade, ela não é somente multiplicidade. A realidade contém também a unidade. E aí você pode dizer, então, como está dito aqui na sua última pergunta, o que evidencia na realidade que vai ao encontro da religião monoteísta? Seria exatamente esta unidade da realidade. Mas veja, não é qualquer forma de monoteísmo. Por exemplo, o monoteísmo islâmico, ele não consegue dar conta da realidade, porque o Deus do islamismo, ele é somente uno. Ele não é múltiplo. Somente o cristianismo é que consegue responder essa sua pergunta, Poliana. O monoteísmo cristão, o monoteísmo bíblico, o monoteísmo divino é que consegue dar essa explicação. E qual é a explicação? É que Deus, por ser um ser uno e múltiplo, reverbera essa sua existência triúnica exatamente na sua criação. A realidade criacional, ela é uma realidade una e múltipla. E somente um Deus uno e múltiplo, múltiplo que eu estou dizendo aqui enquanto trindade, tá ok, gente? Triuno nesse sentido. É que consegue explicar. É por isso, por exemplo, que a religião cristã, ela tem as verdades acerca da realidade. Porque ela contempla estas dimensões que, numa religião politeísta, você não consegue perceber essas dimensões unidas. Unidas que eu digo assim, convivendo numa mesma realidade. Ou você exclui uma, ou você exclui a outra. Um monoteísmo, tipo do islamismo, também não consegue dar conta da realidade, porque ele só vê unidade, ele não vê multiplicidade. Por exemplo, coisas mais práticas. Ninguém consegue explicar a relação de um casamento de dois, Deus fez um, sem conceber a mesma relação entre a trindade, as pessoas da divindade, né, a trindade em si, e o ser de Deus. Ninguém consegue, por exemplo, explicar a igreja. Paulo fala lá, né, nós somos muitos membros, mas apenas um corpo. Essa relação de membro com corpo, um múltiplo e o uno, reverbera essa realidade existente em Deus. Então, a realidade fora de Deus, no sentido criacional, tudo que acontece na esfera criatural, vamos usar assim esses termos, só pode ser explicado enquanto unidade e multiplicidade convivendo, exatamente porque nós temos um parâmetro, que é o parâmetro de Deus, o criador de todas as coisas. Então, essa sua pergunta, ela faz muito sentido para hoje, inclusive, né? Para nós compreendermos bem essa pluralidade e esta unidade que nós presenciamos na nossa realidade. Nós só conseguimos entender isto bem se nós compreendermos primeiro quem foi que fez, né? Ou como é constituído esse ser que fez essas coisas. E aí temos que voltar para uma teontologia, para a doutrina de Deus, a doutrina do ser de Deus, partir de lá para compreender. Né? E é curioso que Paulo, em Atenas, Paulo diz isso, né? Que de um fez todos. A multiplicidade dos homens parte de um, por exemplo. Esta relação de Adão enquanto cabeça federal e essa multiplicidade de homens e descendentes que depois vem de Adão, ela só é compreendida se você compreender a primeira frase do discurso de Paulo, o Deus que fez os céus e a terra. Mas quem é esse Deus que fez os céus e a terra? Esse ser que fez os céus e a terra é um Deus que é um único ser, é um único Deus, é essencialmente um único Deus, mas composto de três pessoas distintas, que são as três pessoas da divindade. Então, a resposta para a sua pergunta, de uma maneira muito objetiva, é o monoteísmo defendido pela Bíblia Sagrada, pela religião cristã, que é exatamente o monoteísmo, onde há um ser, um único Deus, composto de três pessoas distintas, e justamente essa pluralidade no ser de Deus, enquanto pessoas, é o que vai dar respaldo para nós entendermos a relação entre a unidade e multiplicidade da nossa realidade criatural.
Muito bom. Você viu que é a resposta objetiva, né, Poliana? Objetivamente. Eu e o Gerson não damos conta de ser objetivo. Filosofia é assim mesmo. Agora, três referências, o pessoal do fórum aqui está falando. Uma boa referência mais mastigada disso que o Gerson acabou de falar, de que não é possível explicar a realidade sem a Trindade, está no livreto do Schaeffer, O Deus que se Revela, lá onde ele fala de epistemologia, metafísica, tem duas palestras lá onde ele vai mostrando que é preciso de unidade, multiplicidade, pessoalidade, impessoalidade, só na Trindade a gente consegue achar isso. Uma mesma abordagem mais refinada, teoricamente, é dada pelo Alistair McGrath no livro O Ajuste Fino do Universo. Lá tem um capítulo sobre a ciência trinitária, também na mesma linha. E se o pessoal gostou aqui dos exemplos que foram dados, o Gerson deu do casamento, que são relações que espelham essa relação de unidade e multiplicidade da Trindade, um livro muito bom editado pela Monergismo é o Vestígios da Trindade, do Peter Lythard, que é um teólogo também reformado importante dos Estados Unidos. Então, essas três referências são muito boas para essa questão que é fundamental para a visão de mundo cristã e para uma filosofia cristã. Era isso.